Um cliente antigo meu aí me ligou na semana passada dizendo que mudou-se para uma casa nova há pouco tempo e apenas metade da casa estava funcionando. Aí eu combinei de ir lá fazer uma visita, né, meu cliente antigo e tal, e chegando lá eu vi que era um quadro bifásico 220 volts. Fui ao padrão dele e vi que as duas fases acusavam tensão. Então o problema era no ramal de alimentação entre o padrão e o quadro de distribuição. Tinha tensão no padrão, mas lá no quadro não. Um possível curto-circuito causou o rompimento de um condutor e, com isso, a falta de energia na metade da casa. Eu notei também que o quadro de distribuição dele estava uma bagunça. Tinha disjuntor mal dimensionado, falta de organização dos cabos, tinha até disjuntor tripolar em um quadro de distribuição bifásico. Dá para acreditar? Resultado, fechei com ele para trocar o cabo de alimentação do padrão até o quadro de distribuição e fazer uma reforma do quadro, dimensionando corretamente e colocando também DPS no quadro dele. O primeiro passo, então, antes de desmanchar o quadro, é identificar todos os circuitos fazendo vários testes. Identificamos com fita isolante colorida os cabos de fase, anotando em um papel o que íamos descobrindo. Para nossa sorte, o eletricista que fez sabia ao menos o padrão de cor, né, da norma NBR 5410, e sabia também dividir os circuitos de iluminação dos de tomada. Na maioria das vezes, pessoal, isso não acontece. Aí dificulta muito o trabalho de quem está reformando. Tudo identificado, primeira coisa para se trabalhar com segurança é desenergizar toda a instalação lá no quadro de medição, o padrão de energia. Iniciamos a desmontagem cortando os cabos de fase. O curioso é que chega cabo 16mm e de repente dentro do quadro emenda 6mm para alimentar o disjuntor. Dá para entender isso? É uma coisa horrível, né? Em seguida, começamos a retirar os disjuntores. Nesse caso aqui, não usaram barramento e fizeram ponte com cabos azuis de 4mm, sendo que o cabo de alimentação do quadro de distribuição é 16mm. Essa casa tem 3 chuveiros 127 ainda. Dá pra entender por que esse quadro não durou tanto assim, né? Olha também o estado desse disjuntor tripolar aqui. Eu não sei o que tá fazendo um disjuntor tripolar numa instalação bifásica. Não quero que alguém me explique isso aí. Mas vamos lá. Esse disjuntor até sofreu um curto. Olha só, ele tá... Pelo jeito aqui, o curto foi por causa de mau contato na conexão, né? Tudo separado, hora de amarrar o novo cabo e puxar até o padrão de entrada. Aí tivemos uma baita surpresa. Os cabos 16mm, rígidos ainda por cima, sequer mexiam. Fizemos força pra caramba e nada. Daí tivemos a ideia de sondar para tentar achar onde estava a obstrução. E aí conseguimos escutar a sonda batendo aí na parede. Localizamos mais ou menos o local e começamos a quebrar. Depois de umas boas marretadas e alguns minutos, começamos a descobrir a mangueira. Mangueira, pessoal, é isso mesmo. Eles usaram mangueira preta de irrigação. Familiar isso, né? Normal a gente encontrar essas coisas. Jesus amado. Percebam com atenção que ao entrar no rodapé, essa mangueira foi esmagada. Era ali o ponto que prendia os cabos e por isso a gente não conseguia remover de jeito nenhum. Agora que a gente achou onde estava o BO, vamos lá voltar para o quadro de distribuição para amarrar os novos cabos nos condutores existentes. Afinal, em uma troca de condutores, quando os cabos existentes estão inteiros, a gente usa ele como guia, né, para puxar os novos cabos. Nesse momento, pessoal, recomendo fazer uma boa ancoragem dos cabos. Presta atenção, hein? O cabo 16mm é um pouco mais grosso que o comum, né? E a gente pode ter outras partes obstruídas no resto do percurso, então tem que fazer uma boa ancoragem, tem que amarrar bem. Como podem ver, decapei a ponta do cabo rígido existente e depois decapei um dos cabos flexíveis que vamos passar. Usei aqui o condutor verde, que vai ser o de aterramento. Em seguida, passei a fita isolante e fui dando uma distância de mais ou menos 10 centímetros para começar a travar o outro condutor. No caso aí, ó, coloquei o condutor azul do neutro primeiramente, mas você pode colocar qualquer um. Passei a fita travando ele e depois peguei um dos cabos de fase, dei mais uma distânciazinha e depois peguei a outra fase preta, também dei mais uma distância e continuei passando a fita isolante. André, pra que essa distância entre os cabos? Pessoal, essa distância garante que o cabo passe melhor por um ponto apertado, pois se você colocar todos os cabos juntos, forma um bolo na ponta da sonda. Isso atrapalha demais na hora de passar. Fica a dica então. Dá um espaçozinho entre todos os cabos na hora de você amarrar na sonda. Cabos novos amarrados lá no quadro, viemos aqui para fora ver o que tivemos que fazer, olha só. Cortamos a mangueira perto da obstrução e tentamos puxar os cabos. Para nossa surpresa, mais uma vez, outro ponto obstruído. Porém, dessa vez tinha uma antiga caixa de inspeção do outro lado do muro, que é próximo ao padrão, e é a caixa do padrão já, que a gente quebrou também para tentar puxar. E conseguimos. Olha só o estado dos cabos rígidos, sujos de barro, e ainda por cima o curto danificou a isolação dos outros cabos também. Não ia demorar muito para outra fase se romper e a casa toda ficar sem energia. Conseguimos, enfim, passar a sonda por esse ponto obstruído. E a gente continuou a nossa jornada aí tentando passar o novo ramal de alimentação. Ô sufoco que tava isso aqui. O Charles foi lá pro quadro para guiar os cabos para mim e eu fiquei fazendo força igual um condenado puxando do outro lado, onde cortamos a mangueira no primeiro ponto de obstrução.
Tem uma sonda vermelha aí aparecendo no vídeo, tá, pessoal? Mas a gente não usou ela não. Os cabos já estavam amarrados, como vocês viram, de 16 milímetros. Do outro lado, eu puxei todo o circuito para depois lubrificar novamente e tentar passar pelo outro ponto obstruído. Nesse caso, pessoal, utilizamos aí o lubrificante à base de água da 3M, que é específico para puxar cabos. Eu particularmente gosto muito desse produto, pois ele seca rápido e não gruda nas mãos, tá? Como sabemos da obstrução, colocamos lubrificante também dentro da tubulação. Isso aí facilita na hora de puxar os cabos, uma dica para vocês também. Em seguida, começamos a puxar, sempre um puxando e o outro empurrando os condutores para aliviar a força no cabo. A gente conseguiu concluir a etapa de passagem dos cabos. Brincadeira, né? Passados os cabos até o padrão, o Charles foi tapar os buracos com gesso seca rápido e eu vim aqui para o quadro de distribuição começar a organizar. Primeira coisa que eu fiz foi separar os cabos de aterramento de um lado e os cabos do neutro do outro. Afinal, eu vou colocar ali os barramentos separados. Usei abraçadeiras Repstrap da Schneider para juntar os condutores. Eu gosto bastante dessa abraçadeira porque ela gasta bem menos do que a abraçadeira de nylon, né? Em seguida, comecei a parafusar os novos barramentos de neutro. O eletricista que fez usou conector de torção, juntou todos os neutros. Pessoal, isso aqui é uma bomba, ou coisa feia. Não faz um trem desse não, Jesus amado. Acabando de parafusar os barramentos de neutro e terra, comecei a decapar a ponta dos cabos de terra. Essa é uma das partes que eu mais gosto, preparar os cabos para receber os terminais ilhosos. Sim, esses rapazinhos aqui, se você não usa, eu recomendo você passar a usar. Eles dão um acabamento top e garantem uma conexão a parafuso. Anota aí, terminal ilhoso ou tubular. Fiz isso com os cabos de terra e em seguida com os cabos de neutro também. Depois comecei a parafusar os condutores de neutro e aterramento em seus respectivos barramentos, tudo separadinho. Usa a parafusadeira inicialmente, pessoal, mas o aperto final fica na chave de mão mesmo. Para conferir se está apertado de verdade, eu recomendo que seja só na mão. E olha só uma prévia de como está ficando o nosso quadro de distribuição. Já dá para ver a diferença, né? Então, se está gostando, aproveita aí, já se inscreva aqui no canal e deixa um like de verdade para essa aula. Ajuda a gente a bater aquela meta de 10 mil likes, beleza? Hora de colocar os componentes no quadro. Nesse caso aqui, optei colocar primeiro o disjuntor geral, depois o DPS. A norma é clara quanto a isso, né? Ela diz que o DPS precisa ficar na entrada do quadro de distribuição, a jusante ou a montante do disjuntor geral. Então você quem decide como fazer. Eu optei colocar depois o disjuntor geral por causa da manutenção. Se for preciso trocar o DPS, pode desenergizar aqui no quadro mesmo. Não precisa ir lá no padrão para ficar desenergizando. Montado a parte de cima, começamos a colocar os disjuntores na parte de baixo, no bloco inferior. Optei colocar os chuveiros embaixo, junto com os outros circuitos de tomada. Em cima coloquei o circuito bifásico da garagem, que inclusive tem o motor de portão lá, que é 220, e o circuito de iluminação também, tá? Da casa toda. Uma dica que eu dou para vocês é sempre que puder conectar os cabos de saída com os disjuntores fora do quadro de distribuição e só depois encaixar os disjuntores no trilho DIN. Isso ajuda no aperto, ajuda na inspeção visual e você não precisa ficar aí se contorcendo todo para ver se o cabo está entrando no borne, né? Aqui vocês já podem perceber a ligação e as derivações da alimentação. Olha só, eu estou usando aqui barramento bipolar nesse quadro. As fases chegam do padrão e entram direto no disjuntor geral, pelos terminais azuis que vocês estão vendo aqui. Em seguida, saem do disjuntor geral com cabos de 16 milímetros, claro, e alimentam o barramento superior. Eu uso conectores genéricos para fazer essa conexão com o barramento. E desse mesmo barramento, eu vou fazer a derivação também com cabo 16 milímetros, lógico, para o bloco de baixo de disjuntores. Para isso, eu já moldo os cabos e coloco os terminais genéricos nas extremidades. Afinal, eles vão estar conectados em barramentos nos dois pontos, tanto em cima quanto embaixo. E assim ficou o nosso quadro de distribuição. Nessa hora aí, gente, só faltava aterrar o DPS. Faltou cabo verde, aí foi eu pedir o Charlão para ir lá comprar o resto de cabo que faltou. Mas percebam a qualidade no acabamento e na organização. Até um cliente que não entende nada de elétrica olha para um quadro desse antes e depois e acaba valorizando nosso serviço, né? A ligação no padrão, optamos por usar conectores perfurantes. Eles são bastante seguros e pré-isolados também. Basta morder o cabo e apertar o parafuso com uma chave de boca. Ele faz uma conexão perfeita, gente. A gente ainda passa uma camadinha de fita isolante por cima, apenas para garantir mesmo a conexão. E prendemos os cabos com abraçadeiras de nylon para organizar dentro da caixa de passagem melhor. Ah, não se assustem, pessoal, mas o cabo de neutro que está vindo desse padrão tem a cor vermelha assim. Eu não sei por que a CEMIG ligou esse padrão com esse cabo vermelho, sendo que eles mandam que seja azul para neutro. Mas a gente testou e é isso aí, vamos só ligar. Tudo conectado, hora de reenergizar e testar tudo. Além do teste de uso normal, como analisar se os equipamentos estão funcionando e tal, usamos também o multímetro diretamente na tomada para aferir a tensão. E fazemos também medição de corrente com tudo funcionando na instalação para ver se está dentro dos conformes. Para finalizar, identificamos os circuitos na tampa do quadro: geral, DPS, chuveiro, tomada, iluminação.
etc. Ficou faltando aí colocar no quadro a etiqueta de advertência, o diagrama unifilar e o nosso adesivo, que a gente não tinha na maleta na hora, mas depois a gente volta pro foco. Muita gente deve estar se perguntando, André, por que você não colocou DR? Simplesmente porque a gente não coloca DR em instalação que não foi a gente que fez. Instalar o DR, nesse caso, pessoal, é pedir para ter dor de cabeça. Chegamos até a fazer um teste com o dispositivo nos circuitos obrigatórios. Porém, o equipamento atuou, ou seja, pegou alguma coisa errada. Como, infelizmente, o cliente não nos contratou para refazer a instalação, optamos por não colocar. Então fica a dica, faça de tudo para convencer o seu cliente e informe sobre os riscos que ele está correndo aí exposto sem o DR, né? Na prática, nem sempre a gente vai conseguir convencer todos os clientes no caso de uma reforma simples como essa que a gente fez aí. Mas no caso de uma instalação nova ou reforma completa da instalação, a negligência é sua se não colocar o dispositivo DR, ok? Para você que viu essa dica, eu tenho um convite muito especial. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link de uma aula gratuita em que eu ensino como fazer uma instalação elétrica completa do zero, com facilidade, mesmo que você ainda não seja um eletricista profissional. Grande abraço e até mais!